Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Bem-vindo a todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo. Hoje o programa de número 117 e estamos aí iniciando mais um projeto Iniciação. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos aqueles que estão presentes aí no nosso encontro, né? E aquela resposta eu vou dar hoje, né, Carlos, pelo visto, né? Então, estamos aqui iniciando o nosso encontro 117, né? 117. E 117, que se realiza todos o encontro, chama-se Projeto Iniciação, é um programa que destina-se a investigar, estudar o conhecimento iniciático das idades, né? Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. E são duas bases fundamentais que nós seguimos. São os ensinamentos da mestra Helena Petrov Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, né? E os ensinamentos do nosso querido mestre professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E é claro que nós também, no decorrer desses programas, nós vamos abordando, dentro das possibilidades, ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e de todas as civilizações. Então, é um trabalho enorme, né? Muito grande. A ciência iniciática é infinita, né? A gente não sabe o fim dela, né? Só o eterno sabe, né? Então, a exposição não é linear, pelo fato de apresentarmos assuntos dos mais variados, a respeito de cosmogênese, antropogênese, iniciação, métodos iniciáticos, valores transcendentais para a iniciação, história iniciática da humanidade, evolução do sistema solar, era de Aquários, nova civilização, é uma quantidade enorme de assuntos, né? Sinarquia e biografia dos grandes mestres, dos grandes instrutores da humanidade. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início de século XXI e início da Era de Aquários. Agora, sempre lembrando que para que uma pessoa desenvolva o seu projeto de iniciação, que é o projeto mais importante que uma pessoa tem na vida, né? A pessoa pode ter, nós temos muitos projetos na vida, né? Projetos familiares, sociais, econômicos, culturais, etc. Mas, no meio de todos esses projetos, o projeto mais importante é o projeto de iniciação, autoconhecimento. Agora, para realizar esse projeto de iniciação, desenvolver o autoconhecimento, os mestres nos informam o seguinte: é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. E essa escola iniciática, se é verdadeiramente iniciática, como diz ser, ela tem que seguir rigidamente os princípios da ciência iniciática das idades. Então, a pessoa pode escolher a escola que mais lhe agradar. Isso é o livre-arbítrio. Mas, por nosso lado, nós convidamos a todos aqueles interessados em desenvolver o seu projeto de iniciação que venham fazer este trabalho na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que faz? Como é que a pessoa pode começar com esse trabalho? É muito simples. Usa uma ferramenta de busca na internet e coloca lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Imediatamente vai aparecer o site da Eubiose, da SBS, Sociedade Brasileira de Eubiose.
Aí, nesse site, lá tem um determinado botãozinho, a gente aponta lá, o nome é assim, onde estamos? Dá, então, a relação, vai dar a relação de todos os departamentos existentes no Brasil e no exterior. Aí a pessoa, então, o que a pessoa faz? Entra em contato com o departamento da sua cidade, ou próximo à sua cidade, e estabelece o caminho para o início do seu projeto de iniciação na eubiose. É claro que esse ano já não dá mais para a pessoa começar, porque o curso básico desse processo, que é o grau peregrino, ele já começou em janeiro, né? E agora não dá mais para ingressar ninguém, já estamos em agosto, né? Então, esse curso básico peregrino vai recomeçar de nova, vai ter um recomeço em janeiro de 2025. Então, a pessoa já pode entrar em contato com o departamento e tomar informações, estabelecer de como deve fazer para fazer o seu registro, a sua inscrição, já vai fazendo, né? Além disso, não somente se a pessoa não tiver um departamento na sua cidade ou próximo à sua cidade e ela tenha dificuldade de frequentar presencialmente, né, as aulas, ela pode fazer pelo método EAD, significa ensino à distância. A pessoa recebe através da informática, né, online, a pessoa recebe as aulas, ela vai frequentando, aí o departamento vai dar informações de como ela deve fazer para seguir isso direitinho, né? No site, lá tem endereço do departamento, tem endereço, telefone, o site, o e-mail, tem todas as informações. E a pessoa poderá conversar pessoalmente com alguém do departamento, estabelecer a sua ligação com a eubiose. Além disso, é claro que não há possibilidade de começar agora o curso peregrino, né? O curso peregrino é o primeiro grau, depois tem mais 4 graus subsequentes, totalizando 5 graus. Totalizando 5 graus, a pessoa tem a possibilidade e o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, a partir disso, ela pode frequentar a eubiose, assistir palestras internas e externas, participar de todas as atividades da sociedade, pode frequentar ritualísticas, né, participar de ritualísticas, e muito mais ainda. Ela tem a possibilidade, né, o direito de ler, estudar as revelações do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas. Então, está essa importante informação que nós devemos dar para todos a respeito da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí está, então, inicialmente. Tudo bem. Então, aqui nós vamos continuar o nosso estudo. Eu devo dizer que está presente aqui hoje o nosso irmão Soldier Felipe. O nosso irmão Soldier Felipe está presente. E ele fez uma pergunta na reunião passada a respeito dos pitres e dos riches. Eu respondi de maneira bastante rápida, porque não havia possibilidade de dar uma resposta mais profunda naquele instante. Eu prometi ao Felipe, né, ao Soldier Felipe, que no próximo programa eu responderia com maior profundidade essa questão. O Soldier Felipe está presente hoje e é assim que eu vou começar a exposição de hoje, né? Observando a pergunta do nosso irmão Soldier Felipe. O nosso irmão perguntou, né, numa encontro anterior, ele perguntou o seguinte: os riches foram pitres ou os pitres foram riches? Ele fez essa pergunta, né? Os riches foram pitres ou os pitres foram riches? É uma pergunta bastante extensa, mas muito importante para a gente desenvolver o nosso conhecimento a respeito da ciência inicial das idades. Então, nós vamos aqui abordar esse assunto. Inicialmente, nós vamos ver aqui uma definição, começando, não vamos falar demasiado sobre o assunto, mas vamos ver algumas informações importantes sobre os pitres, né?
é o nome que vem do sânscrito, né? São os antecessores ou criadores da humanidade. São de 7 classes, 3 das quais são incorpóreas, a rupa, e 4 corpóreas. Na teologia popular, diz que foram criados no costado de Brahma. No que se refere à sua genealogia, as opiniões variam muito, né? Porém, segundo a filosofia esotérica, os Pits são de tal como se expõe na doutrina secreta. Acredita geralmente que esse termo hindu significa os espíritos de nossos ancestrais, de pessoas desencarnadas, daí o argumento de alguns espíritas de que os faquires e outros produtores de prodígios do Oriente sejam médios. Mas aqui, vamos ver assim, é claro que durante o Manvantara lunar, a evolução produziu 7 classes de seres, denominados de Pitris ou pais. Pitris significa pai. Então, realmente, Pitris é algo que antecede a própria manifestação das raças que se manifestaram na Terra. Eles foram ao ponto original das raças, né? Então, aí, através dos globos, aliás, eles surgiram em sistemas evolutivos anteriores ao nosso. Nós estamos no 4º sistema evolutivo. Eles surgiram, as 3 classes primordiais de Pitris surgiram no 1º sistema, no 2º sistema e no 3º sistema. Então, são entidades de uma elevação extraordinária, então são chamados pais da humanidade. Pais da humanidade. Então, agora, com relação aos rishis, rishi significa, pelo sânscrito, significa adepto, inspirado ou iluminado. Na leitura védica, esse termo é empregado para designar aqueles personagens, através dos quais foram revelados diversos mantras. Literalmente chamados de reveladores, são sábios, santos ou iluminados, cantores ou poetas inspirados a quem foram revelados hinos védicos. Esses sublimes personagens distinguem-se por seu vasto saber. Eles têm um vasto saber, os rishis, e santidade. E, apesar de terem comprado a sua evolução como homens, permanecem nas regiões suprafísicas, em contato com a humanidade, a fim de ajudá-la em seu progresso. Então, aí tem uma série de... Nós já vimos em encontros anteriores a descrição, a classificação dos Pitris, dos rishis, eu não vou repetir agora, mas ao menos eu vou dar então, essa resposta final para o nosso Sodré Felipe. Na verdade, os Pitris são seres de maior hierarquia do que os rishis. São chamados pais da humanidade. E os rishis são produtos justamente da evolução terrena, né? Mas são seres de enorme hierarquia. Mas, evolutivamente, eles estão numa posição não inferior, mas subalterna aos Pitris. Então, quando o nosso irmão perguntou, os rishis foram Pitris ou os Pitris foram rishis? Nós podemos dizer que os rishis são manifestação dos trabalhos dos Pitris, porque os Pitris formaram as diversas humanidades, né? As diversas raças. E os rishis, especificamente aqui no nosso plano de desenvolvimento, são seres que, vivenciando a experiência humana, tornaram-se adeptos ou iluminados. Então, aí está essa definição para o nosso irmão Sodré Felipe, né? Os Pitris são hierarquias chamados pais, muito anteriores aos rishis. E os rishis são produtos da evolução aqui na Terra. Então, não são superiores nem inferiores. Eles se fazem o contato entre eles, né? Mas os Pitris são anteriores aos rishis. Tudo bem? Essa, então, é a resposta que eu posso dar para o nosso irmão Sodré Felipe, né? Mas a resposta realmente é muito ampla, né? Porque o estudo sobre os Pitris é ampla, e dos rishis também. Mas podemos dizer que os rishis antecedem os rishis. Tudo bem? Essa é a resposta. Os Pitris, repetindo, os Pitris antecedem os rishis. Os rishis são produtos na nossa cadeia evolutiva, eles são seres que viveram a experiência humana e tornaram-se adeptos. E continuam entre nós. Apesar de estarem na faixa de adeptos e iluminados, eles continuam entre nós, trabalhando pela evolução da humanidade. Então, essa é a resposta que eu devia dar para o Sodré Felipe, abrangendo mais
esse assunto. Então, isso aí. Qualquer coisa, o nosso irmão Sodier Felipe pode retornar a perguntar, e nós estamos sempre à disposição, tudo bem? O nosso irmão Sodier, ele falou, grato, rígidos estão ligados às cadeias, PITs ao sistema anterior. Exatamente. Os PITs vêm de sistemas anteriores, e eles vão produzindo o estado evolutivo das diversas cadeias. E os rígidos não, são produtos da nossa cadeia, do nosso nível evolutivo humano. Isso aí, exatamente. O Sodier Felipe entendeu, concorda comigo, e é assim mesmo. Tudo bem. Muito bem. Então, vamos continuar aqui com o nosso estudo, né? Os nossos estudos, e vendo aqui, justamente, vamos ver aqui um tema importante trazido por Helena Blavatsky, né? Chamado Sábios Cristãos ou Cientistas Cristãos. Olha só, sábios cristãos ou cientistas cristãos. Termo inventado recentemente para designar aqueles indivíduos que praticam a arte de curar através da vontade. Quer dizer, curar através da vontade é usar magia superior, né? Somente os seres de elevada hierarquia, utilizando a vontade interna, praticam a arte de curar. Mas só que eles não curam por eles mesmos. Eles usam as potencialidades cósmicas que eles podem dispor por motivo da sua elevada posição hierárquica, né? Esses seres, né? Tal nome é impróprio, uma vez que tanto o budista como o judeu, o hindu e o materialista podem praticar essa nova forma de yoga ocidental com o mesmo êxito, com a única condição de dirigir e dominar sua vontade com firmeza suficiente. Os cientistas mentais constituem outra escola rival. Estes operam através da negação universal. Aí está, os cientistas mentais, né? Eles operam através da negação universal de toda a enfermidade e de todo o mal imaginável e pretendem silogisticamente que, já que o espírito universal não pode estar sujeito aos achaques e padecimentos da carne, e uma vez que cada átomo é o espírito e está no espírito, e dado que, finalmente, tanto os curadores como os curados estão todos eles absorvidos nesse espírito ou divindade, não há quem não pode haver qualquer enfermidade. Isto não impede, de modo algum, que tanto os sábios cristãos quanto os cientistas mentais sucumbam à doença e padeçam de enfermidades crônicas do corpo, exatamente como todos os mortais. Quer dizer, evidentemente, tudo isso, os problemas... Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, um pouquinho só. Deixa eu só um pouquinho d'água aqui para melhorar a minha dicção. Então, nós entendemos que tudo isso é baseado na lei do karma, né? O que nós passamos não é por acaso, é a lei do karma. Agora, no momento em que o karma se zera, é possível aparecer na frente da pessoa um ser de hierarquia e produzindo a cura, como Jesus fazia, né? É um anjo celestial, né? Ele curava pessoas. Curava não por ele mesmo, mas utilizando a divina inteligência, né? Tanto que ele falava, o que eu faço não sou eu quem faz, é o Pai que faz por meu intermédio. E também ele não curava simplesmente porque ele queria curar. Não, ele curava porque aquele que estava na frente dele já tinha acabado com o seu processo kármico, já tinha resgatado o seu processo kármico. Então, nada acontece por acaso, é tudo, a lei cósmica é justa e perfeita. Então, como Jesus Cristo, existem outros seres que podem, inclusive, determinar a cura, mas sempre obedecendo, seguindo o que determina a lei do karma, isso evidentemente. E, além disso, o ensinamento de Jesus nos deixa bem claro a respeito de que a pessoa não deve incidir em erros novamente, senão o karma volta.
Tanto Jesus, quando curava uma pessoa, ela dizia o seguinte: vai e não peques mais. Além disso, interessante, né? Ele dizia o seguinte, está no Evangelho: vai e não conte nada disso para ninguém. Fique com você. Não conte nada para ninguém. Fique com você. Por quê? É o assunto dela. Isso. Mas ele dizia assim, enfaticamente: não, não peques mais. Isso na maneira peculiar da época, né, do pecado. Mas, na verdade, é o seguinte: não incida em erro novamente, porque senão você vai fazer novamente karmas e vai ter que. Isso aí vai influir na sua vida. É isso. Então, o importante do ser humano é justamente. A nossa função aqui na Terra é justamente ir zerando o karma. E zerando o karma, a gente vai eliminando todos os problemas que nós temos na vida costumeira. Então, esse é o problema, né? Quando o indivíduo atinge o karma zero, ele quebra a roda de samsara, então ele torna-se um adepto, um iluminado. É isso? Ele não está mais sujeito à lei do karma. Agora, não que ele fique livre da lei universal. Não, ninguém está livre da lei universal. Ele passa a seguir a lei do Dharma. Então, na face da Terra, existe a lei do karma. Cada um de nós tem o seu karma. Agora, quando o indivíduo torna-se um adepto, ele transcende o segundo trono, né? Chega no segundo trono, passa a transcender o segundo trono, tornando-se primeiramente um super-humano, depois o subdivino, depois divino, aí, mas ele tem que seguir a lei do Dharma. É claro que o Dharma e o Karma têm as suas peculiaridades, mas ele, a base é o seguinte: a lei cósmica é justa e perfeita, e não há quem esteja fora da lei, né? Então, não há quem possa agir fora da lei. Ela age, mas a lei está sempre, é o topo, né? Está sempre observando, e a pessoa, a consciência tem que responder perante a divindade em correspondência com os seus atos, todos, todos. Seja ele um ser humano, seja um adepto, seja um ser de hierarquia superior, todos respondem por suas atitudes. Isso a lei, por isso que a lei é cósmica, é justa e perfeita. Daí está, então, este importante assunto. Né? Agora, seguindo, então, a ciência iniciática das idades, nós vamos ver aqui vamos estudar aqui um termo bastante é dito muito na nossa cultura, né? no nosso dia a dia, é o sacrifício. O que realmente é o sacrifício? A gente entende de modo humano a gente entende de uma maneira, na forma iniciática a gente entende de outra maneira, né? Porque é sempre assim. Então, podemos dizer, o sacrifício. Nos livros sagrados da Índia e outros países, prescreve-se a prática dos sacrifícios de diversos tipos. Por sacrifício, entendem-se as cerimônias religiosas, geralmente acompanhadas de oferendas, como arroz, manteiga, rezas, isso desde a antiguidade, né? Em honra das divindades e em benefício dos manes dos antepassados, dos brahmanes, dos pobres, etc. Há sacrifício de ordem material e outros de índole não material, tais como o estudo ou a leitura do Veda, a prática de austeridades, o cumprimento reto e desinteressado das obras, o sacrifício da sabedoria, etc. Daí, veja bem a abrangência desse termo sacrifício, né? Entende-se o sacrifício em termos de oferendas, né? Que a humanidade sempre fez perante a humanidade, mas também tem um aspecto de sacrifício feito pela postura comportamental do indivíduo perante a divindade. Né? Não se deve abandonar os atos de sacrifício, esmola e austeridade, uma vez que são meio de purificação para o sábio. Segundo, aí é uma afirmação do Bhagavad Gita. Né? Então, no Bhagavad Gita, afirma-se o seguinte: não se deve abandonar os atos de sacrifício, esmola e austeridade, uma vez que são meio de purificação para o sábio. Sempre lembrando que
ajuda, a esmola em si tem o seu significado, né? Tem o seu significado diante da lei universal, né? Não é errado fazer isso. Mas o melhor auxílio que se pode prestar a um ser humano não é simplesmente dar esmola, mas sim dar oportunidade para que esse ser humano desenvolva a sua própria independência. A sua própria independência. Então, veja bem, é o sacrifício, né? De fazer essa coisa de maneira sábia, né? Então, vamos supor o seguinte: nós temos na rua um morador de rua jogado, passando fome, etc. E passa um milionário perto dele. O milionário, muito bondoso, diz: eu vou tirar esse homem, essa pessoa dessa situação. Então, hipoteticamente, ela tira essa pessoa e leva para um palácio. E dá de tudo para ela: carro, comida, cheque, dinheiro, né? A gente pergunta: esse milionário está fazendo um bem para essa pessoa? Não está fazendo. Porque ela apenas ela interferiu na lei do karma. Veja só o jogo do bem e do mal. Esse milionário que tirou aquele pobre e o levou para a riqueza, ele interferiu na lei do karma. Agora, então, qual é a posição exata desse milionário que tem o dinheiro, mas usa para o bem comum? O mais importante é ele utilizar os seus recursos para quê? Fazer com que essa pessoa que está jogada ao léu na rua, devido ao seu processo kármico, fazer com que ela se desenvolva, estude, promova a sua própria diferenciação, indicar para ela o caminho do autoconhecimento. Isso, evidentemente, isso significa o seguinte: fazer com que ela se liberte do karma, como nós falamos na pergunta anterior, né? Para que ela se liberte do seu karma. Na verdade, o indivíduo se liberta. Libertar-se do karma é libertar-se de si mesmo. Fundamentalmente, o que é libertar-se de si mesmo? O que é libertar-se do karma? É libertar-se de si mesmo, libertar-se da sua personalidade. É por isso que Jesus nos ensinou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é o autoconhecimento, conhecer o Deus que existe dentro de nós. E Jesus falou: vós sois Deus. Somos Deus? Sim. Deuses esquecidos na nossa própria divindade. Mas Jesus falou: conhecereis a verdade. Explicando mais a fundo: conhecereis o Deus que existe dentro de você e conseguireis a liberdade. Quando a gente conhece a verdade, o Deus, nós nos libertamos do quê? De forças invisíveis? Forças contrárias? Forças do mal? Não. Nos libertamos de nós mesmos. Nós mesmos significa personalidade. Nós nos libertamos da nossa personalidade e passamos a ver todo o universo de maneira fraterna, amorosa, dentro da lei da justa causa, das leis universais, da lei justa e perfeita, né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. Então, a melhor ajuda, isso a sociedade, pelo desenvolvimento futuro da sinarquia, isso que é a nova civilização, vão existir métodos e devem acontecer cada vez mais métodos efetivos da comunidade para propiciar às pessoas desvalidas que estão com problemas, propiciar o seu autodesenvolvimento. Isso não é sustentar a pessoa, mas dar possibilidade para que ela se torne integral, independente. Ela passa a viver de acordo dentro da sua própria consciência, passa a viver independente, né? Então, é por isso que nós temos um princípio iniciático que diz, né, que quando o indivíduo feliz, o que é o indivíduo feliz? É aquele que não precisa de nada. Interessante, né? O Leonardo da Vinci dizia isso, né? Ele era um homem pobre, porque o pai dele era um indivíduo ilustre, né, na época, que teve um relacionamento com uma mulher do campo e nasceu justamente esse ser que nós falamos, né? O Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci foi educado junto com a mãe no campo, de maneira simples. E a história nos conta, ele próprio nos diz, né, que ele era rejeitado pelas pessoas. Por quê? Porque ele era pobre.
ninguém dava importância para ele. Então, um dia, ele falou e deixou escrito: eu não sou pobre, eu sou rico. Olha, uma pessoa pobrezinha lá da roça, né? Ele disse assim: eu não sou pobre, eu sou rico. E aí ele explica: eu sou rico porque nada preciso. Então, a riqueza do indivíduo não é a posse material, a posse social, o domínio sobre as coisas. Não é isso, isso aí não é riqueza nem felicidade. A riqueza e felicidade do indivíduo é não precisar de coisa alguma. Ou seja, ele tem tudo dentro dele. E Jesus, essa é a libertação, a liberdade. O indivíduo torna-se feliz. Então, o projeto iniciático, dentro da eubiose, é dito, tem determinados trabalhos que dizem que a finalidade da eubiose é tornar a pessoa feliz. O que é tornar a pessoa feliz? Tornar-se autodidata, tornar-se pleno no seu autoconhecimento, de tal maneira que ele não precisa de mais nada. Por quê? Porque tem tudo dentro dele mesmo. A gente pode dizer, Jesus, esse anjo que veio aqui nos ensinar sobre a filosofia cósmica, né? Ele precisava de alguma coisa de nós? Não. Mas nós precisamos dos seus ensinamentos. É isso. Mas ele nada precisava de nós e de ninguém, porque ele tinha tudo, e tem tudo dentro dele, pelo seu autoconhecimento, pela sua hierarquia celestial. E esse é o nosso caminho também. Nós devemos seguir esse caminho. Assim como Buda fez, Jesus fez, e todos os grandes iluminados, né? São Francisco de Assis e assim por diante, fazemos a nossa transformação interna para nos tornarmos felizes. Nos tornando felizes, o que é nos tornarmos felizes? Não precisarmos de mais nada, porque teremos tudo dentro de nós mesmos. Ou seja, teremos conhecimento do Deus que existe dentro de nós mesmos. Esse é o princípio da felicidade. Tudo bem? É um assunto bastante extenso e é complicado para o ser humano entender isso, né? Não é fácil. Geralmente a pessoa acha que a felicidade está na posse, no poder, no dinheiro, né? Nas possibilidades sociais, culturais. Não é isso. Não. A felicidade está neste estado do indivíduo, de não precisar coisa alguma de ninguém. Na verdade, isso é muito importante. O sacrifício, continuando com o sacrifício, dizemos o seguinte: um dos deveres mais elevados do teósofo é o próprio sacrifício. Vamos repetir? Um dos deveres mais elevados do teósofo é o próprio sacrifício. Ou seja, dar aos outros mais do que a si mesmo. Esse altruísmo é o que distinguiu tão proeminentemente Buda, Jesus e outros dos maiores mestres da humanidade. O altruísmo, Buda, Jesus e outros tantos mestres, né? E que por si só bastou para granjear-lhes o respeito e o agradecimento perpétuo de sucessivas gerações. Nós somos muito gratos a esses seres de elevada hierarquia que nos trouxeram conhecimentos enormes, de enorme importância para o nosso desenvolvimento. Porém, o autossacrifício deve ser praticado com discernimento, uma vez que, se executado de modo injusto e às cegas, sem se considerar as consequências, pode frequentemente ser não apenas um ato vão, mas até prejudicial. O sacrifício deve ser entendido nos seus devidos termos, na sua profundidade iniciática, né? Não se pode esquecer que uma das regras fundamentais da teosofia é a justiça consigo mesmo, considerando-se como uma atitude coletiva, nem mais nem menos do que qualquer outra, exceto quando, graças ao autossacrifício, pode-se trazer benefício aos demais. Então, o sacrifício próprio tem que ter como qualidade fundamental trazer o benefício para os outros também, né? Sacrifício por si mesmo, por si só, ele pode ter um sacrifício que é inútil. O indivíduo pode tentar fazer um sacrifício de si mesmo, mas que não leva a nada. Agora, o sacrifício verdadeiro
deve estar vinculada ao processo do altruísmo, de tal maneira que esse sacrifício deve propiciar aos irmãos que cercam essa pessoa que está se sacrificando, que produzam nesses irmãos ao seu redor a possibilidade do desenvolvimento interno. Ninguém tem o direito de se deixar morrer de fome para que outro possa alimentar-se. Não, isso não é certo. A pessoa passa fome para que outros possam se alimentar. Não é correto isso. A não ser que a vida desse último seja mais útil aos outros do que a sua própria. É uma relatividade muito grande nesse conteúdo, né? Mas, veja bem, aliás, na nossa sociedade, existe uma afirmação extremamente importante. As pessoas falam frequentemente, mas no sentido iniciático tem um enorme significado. É o seguinte: a questão não é dar o peixe, é ensinar a pescar. É esse que é o negócio. O importante não é dar o peixe, mas ensinar a pescar. Então, o importante não é dar tudo de graça para uma pessoa, não. Se temos possibilidade, propiciarmos às pessoas necessitadas a possibilidade do seu autodesenvolvimento iniciático, cultural, de labor, né? A fim de que essa pessoa torne-se independente e, finalmente, atinja um progresso definido como aquele entendido como autoconhecimento. Porém, é seu dever sacrificar seu próprio bem-estar e trabalhar pelos demais. É muito importante trabalhar pelos demais, porque somos todos um. Se esses são incapazes de fazê-lo por si mesmos. É isso. Se num conjunto social nós temos um grande grupo de pessoas que não têm condições de satisfazer as suas próprias necessidades, é necessário que aqueles mais capazes ensinem essas pessoas como se libertar disso, transcender essas necessidades. E isso aí torna-se importante justamente essa frase, né? Não é dar o peixe, mas ensinar a pescar, fazer com que a pessoa desenvolva as suas atitudes internas, o seu autoconhecimento, a fim de tornar-se independente. E tendo todos esses valores dentro de si, ela não vai precisar de mais nada. Chega um momento que ela não precisa de mais nada, porque tem tudo dentro de si através do autoconhecimento. A teosofia prega a abnegação, o sacrifício dos próprios afetos e interesses, porque o altruísmo é a parte integrante do próprio desenvolvimento. Porém, não o sacrifício temerário e inútil, nem justifica o fanatismo. Então, a questão do sacrifício deve ser entendido neste ponto de vista, né? Não o sacrifício que leva o indivíduo a sofrer e não conduz a nada. Não, o sacrifício de altruísmo. Sacrificar, o sacrifício de trabalhar pela comunidade, pelo bem-estar do próximo. Isso define uma próxima etapa de desenvolvimento que nós vamos atingir, que é justamente a sinarquia. É isso. A sinarquia, arquia significa governo, sim, em conjunto. Sinarquia quer dizer governo em conjunto. Todos participam da sinarquia, desenvolvendo os processos que trazem benfeitoria para todos. Isso é o processo da sinarquia. E que é realmente o processo de desenvolvimento de uma nova civilização, que o nosso mestre, professor Henrique de Souza, preconizou que estaria no seu ponto exato de expansão no ano 3005. E vai acontecer. Vai acontecer porque o nosso mestre, o que ele falou, segue a lei cósmica justa e perfeita. Independentemente de qualquer atitude contrária que as forças das sombras fazem, isso acontecerá inevitavelmente. Porque nós estamos passando, inclusive, por um processo de seleção. Não é isso? Jesus nos disse a separação do joio e do trigo. Então, aqueles que estiverem preparados para a nova civilização ficam na Terra. Aqueles que não estiverem preparados serão levados para planetas mais primitivos. Não como castigo. Deus não castiga ninguém. Deus dá oportunidade. Então,
terão a oportunidade de desenvolver novamente o seu processo de iniciação. Então, isso aí é muito importante, essa questão do entendimento. Vamos continuar ainda mais falando sobre esse tema do sacrifício, né? A lei do sacrifício. É uma lei tão universal no reino do espírito como é a lei kármica no reino da matéria. O espírito se desenvolve através desta lei do sacrifício, do mesmo modo que o corpo evolui através da lei de ação e reação chamada karma. O espírito vive e triunfa pelo sacrifício. Do mesmo modo que o corpo prospera e evolui graças a uma atividade sabiamente dirigida. Daí as seguintes declarações, cujo sentido é completamente espiritual. Olha só a declaração. Quem ama a sua vida, a perderá. E quem a despreza a sua vida, nesse mundo aguardará para a vida eterna. Está em João 12, 25. No Evangelho, né? Quem ama a sua vida, a perderá. E quem despreza a sua vida neste mundo, aguardará para a vida eterna. E mais esta, em Atos dos Apóstolos, né? Mais essa, maior bem-aventurança é dar do que receber. A maior bem-aventurança é muito maior dar do que receber. É muito mais importante. O sacrifício consiste em dar a própria vida em prol dos demais. Né? O sacrifício consiste em dar sua própria vida em prol dos demais. Esta lei, que produz o desenvolvimento do espírito, é também aquela pela qual os mundos são criados e sustentados. Veja bem, não é somente a paz da Terra. Isso é geral pelo universo inteiro. É a forma pela qual os mundos são criados e sustentados, através justamente dessa magnificação da bondade universal. É isso, da bondade, do amor puro e universal. Todas as religiões, sob símbolos diversos, colocam o sacrifício no início da manifestação divina. Por um ato de sacrifício espontâneo, o Logos impõe um limite à sua vida infinita e se manifesta para a emanação do universo. Pelo sacrifício, esse universo é mantido e, finalmente, pelo sacrifício, o homem alcança a sua perfeição. Veja bem, pelo sacrifício, o homem alcança a sua perfeição. Esta efusão do Espírito Divino, que dá origem ao universo, faz do sacrifício a lei da vida e nos faz compreender que, para o Logos, para a divindade, o sacrifício não é algo essencialmente penoso. O sacrifício não é algo penoso, mas uma efusão de vida espontânea e gozosa, para que os outros dela participem. Olha só que importante. O sacrifício, então, deve sempre estar ligado à produção do bem-estar e da evolução dos nossos semelhantes, porque todos somos um, estamos todos no mesmo barco. Como se diz no vulgo, né? Vulgarmente diz assim, estamos todos no mesmo barco, e é verdade. Além disso, além de estamos todos no mesmo barco, nós somos um só, nós somos uma unidade. Uma unidade, né? Para o homem, o sacrifício também não representa dor alguma, a menos que haja de acordo entre a natureza superior, cujo gozo consiste em dar, e inferior, cuja satisfação é receber e guardar. Tanto que na cruz, o Mestre, nosso querido, excelso Mestre Jesus, o Cristo, mesmo na cruz, submetido a toda aquela infame perseguição e perseguição que ele recebeu, no final desse processo todo, ele se eleva a sua mente ao seu Pai Criador e diz assim, perdoai-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Isso está no Evangelho. Ele disse, uma das últimas coisas que ele disse na cruz, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. No homem verdadeiramente espiritual, perfeito, não existe desacordo. E, portanto, para ele, não há sacrifício doloroso, por mais árduo, duro que seja. Ser um portador da luz do Logos, um mensageiro da sua compaixão, um operário de seu reino, eis a única vida digna a ser vivida. Veja que importante essa designação.
A única vida digna de ser vivida é ser um mensageiro da compaixão cósmica, um operário do seu reino. Veja só que importância esse processo, né, todo, né, que nós vemos. Justamente debaixo da lei cósmica justa e perfeita. Né? Então, acelerar a evolução humana, servir a boa lei, apressar uma parte da pesada carga do mundo. Isto é que parece ser a alegria do próprio Senhor. É dito no livro Sabedoria Antiga. Sendo o Espírito a emanação direta da vida divina, é uma fonte alimentada por um manancial inesgotável. Isso, então, isso é interessante, né? Quanto mais se derrama para o exterior, tanto mais recebe. Então, quanto mais o indivíduo se sacrifica de maneira correta para os seus semelhantes, mais ele recebe os benefícios e as forças para poder ajudar os seus irmãos em caminhada. Né? Nos mundos materiais, tudo está ligado pela cadeia sem fim de causa e efeito, tornando-se o efeito uma nova causa, e assim sucessivamente até o infinito. O mundo está ligado pela ação. Segundo o Bhagavad Gita, o mundo está ligado pela ação. E a cada ação realizada é um novo laço. Porém, a ação executada como fazendo parte da atividade divina, quando aquele que a executa não é nada além do que o agente que nada busca e nada deseja para si mesmo, como em separado, uma ação oferecida como sacrifício não se liga ao seu autor, porque então é o todo que opera através da parte, e não a parte que atua por si mesmo. Então, veja bem, quando o indivíduo, através do sacrifício pleno, procura justamente ajudar os seus semelhantes, a humanidade, no sentido da sua própria evolução, ele está justamente operando através da lei cósmica justa e perfeita. Né? Ou seja, porque então o todo é que opera através da parte, não a parte que age por si mesma. Quando nos tornamos agentes da lei universal, dos veículos, então não é nós que agimos, mas é a lei que age por nosso intermédio. Por isso que Jesus sempre afirmava: não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que age por meu intermédio. Ele dizia, então, eu e meu Pai somos um. Olha só que importante esse entendimento. Né? A ação se liga ao homem, exceto aquela que é feita como sacrifício. Esta é a vida que conduz à liberdade. A matéria se liga à atividade egoísta. O espírito livra pela atividade à guisa do sacrifício. O espírito triunfa, assim, sobre a matéria. Esse é o caminho, né? O triunfo do espírito sobre a matéria. O homem mortal triunfa sobre os corpos e a vontade humana unifica-se à vontade divina. Então, ou seja, o homem supera a sua personalidade. E quando ele supera a sua personalidade, ele torna-se veículo da consciência superior. Ele unifica-se à vontade divina. A ele nos abandonamos. E o homem oferece seu corpo como um sacrifício vivo, santo e aceito por Deus. Está em Romanos 12, 1. Levar a prática da lei do sacrifício recomenda-se que todos os dias, antes de começar o labor cotidiano, a pessoa faça de si a oferenda. Isso é importante. Diariamente, a pessoa que está no caminho da iniciação ofereça a sua vida como justamente uma oferenda à prática do amor universal para todos os seus semelhantes. Àquele a quem dedicou sua vida. Isso aí, com referência àquele a quem dedicou sua vida, ou seja, ao Eterno. Seu primeiro pensamento será a consagração de todo o seu ser e de todas as suas faculdades e energias ao seu Senhor. Em seguida, oferecerá em sacrifício todos os pensamentos, palavras e obras da vida diária à divindade e aos venerandos mestres, que atuam e dirigem a evolução humana.
e, como expressão da vontade divina, aceitará com ânimo inalterável tudo o que lhe aconteça, sorte boa ou má, pesares ou alegrias, oferecerá tudo em sacrifício. Acrescentaremos, finalmente, que na lei do sacrifício, que o mestre denominou de lei da evolução do homem, são encontradas algumas das mais profundas verdades do ocultismo. Aí está, então, esta importante referência que nós fazemos a respeito da questão do sacrifício. É realmente um assunto de uma enorme importância. E não é fácil de se entender isso, né? Na verdade, o sacrifício não é um ato penoso para o indivíduo, mas é uma forma dele expressar o amor universal em benefício do seu semelhante, né? E à medida que o indivíduo produz sacrifício, ele vai recebendo cada vez mais as forças divinas que atuam através dele, e ele vai evoluindo e vai transformando esse comportamento num veículo para que tudo evolua em direção do que o nosso Mestre Jesus o Cristo chamou a volta à casa do Pai. Somos mônadas, projeções de mônadas, e estamos voltando à casa do Pai. Isso é muito importante. Então, é isso aí que eu queria falar a respeito do sacrifício, que é um assunto enorme, de uma enorme importância. Muito bem. Passando agora para um outro aspecto do nosso estudo, nós vamos estudar agora justamente mais um pouquinho, a respeito do simbolismo arcaico das religiões do mundo, né? Vamos continuar aqui. Sobre o simbolismo arcaico das religiões do mundo. Havíamos parado aqui, vamos continuar agora, nessa segunda parte do nosso estudo, né? Nessa primeira parte, né? Nessa segunda parte agora, né? Justamente o simbolismo arcaico das religiões do mundo. O mito dos anjos caídos em seus vários aspectos. O espírito mal. Quem e o que é? A Igreja Romana impõe a crença num Deus pessoal. E não só a Igreja Romana, todas as religiões do mundo, né? As religiões no sentido profano, né? Impõe a crença num Deus pessoal e num demônio pessoal, ao passo que os ocultistas mostram a falsidade dessas crenças. Os ocultistas consideram a natureza física como um feixe das mais variadas ilusões do plano das percepções enganosas, Maya. Uma série de degraus para uma perfectibilidade sempre crescente e visível na influência silenciosa do infalível karma, ou natureza abstrata, a grande mãe dos ocultistas. Nós já falamos na aula passada sobre a mãe divina, né? A mãe divina e a mãe encarnada, que é justamente uma sacerdotisa da mãe divina na face da Terra. A paralisação e a morte é o futuro de tudo que vegeta sem mudança. Se não muda, está paralisado, é a morte. Então, na verdade, a morte existe? Não. O nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele nos afirmou o seguinte: a morte é a maior das mentiras. Aliás, Paulo de Tarso, numa das suas epístolas, ele também falou isso, né? A morte é a maior das mentiras. A morte não existe. A morte existe verdadeiramente no universo na paralisação. Quando a consciência não produz mudanças em si mesmo. Essa é a morte. Está morto. Ele pode ficar milhares ou milhões de anos nesse estágio de morte, né? Quando a consciência não produz mudança em si mesmo. Isso é terrível. Não mudar. Ficar séculos e séculos sem mudança. Desgraçado dos que vivem sem sofrer. Como pode haver uma mudança para melhor sem o sofrimento proporcionado no seu grau precedente? Se os sábios medievais não tivessem tomado a ideia fundamental da antiguidade, seus teólogos não teriam desfigurado astutamente os caracteres originais, pervertendo o significado filosófico e aproveitando-se da ignorância da cristandade. Resultaram de longo período de sonhos mentais para confundir os símbolos, transformando-os como alter ego no grotesco Satã de sua teologia. Isso. Os judeus são uma raça ária, nascida na Índia e pertence à divisão caucásica,
tem a mesma origem dos armênios e parses. Dos sete tipos primitivos da quinta raça, só restam hoje unicamente três: os caucásicos da Europa, os mongóis da Ásia e os etíopes da África. Todos os demais tipos podem classificar-se num desses grupos. O culto secreto e esotérico dos judeus era o mesmo panteísmo que se reprova hoje na Vedanta. Isso aqui está na ciência iniciática. Né? Os judeus bíblicos de hoje não datam de Moisés, mas de Davi. Vamos repetir? Os judeus bíblicos de hoje não datam de Moisés, mas de Davi, mesmo admitindo a identidade dos documentos antigos e genuínos como os posteriores mosaicos e reformadores. Antes daquele tempo, sua nacionalidade se perde nas névoas da obscuridade pré-histórica. Os textos eloíticos foram escritos 500 anos depois de Moisés e os jovíticos 800 anos, de acordo com a cronologia bíblica. No Talmud, Satã é um deus, a quem até mesmo o Senhor teme, o que mostra claramente que esse personagem é simplesmente a personificação do mal abstrato, que é a arma da lei kármica, é a nossa natureza, é o homem mesmo. Veja, então, o próprio Satã é a nossa natureza, é o homem mesmo. Agora, nós estamos estudando aqui o simbolismo arcaico das religiões do mundo. Né? Na verdade, as religiões de forma profana afirmam que o homem está sempre sendo tentado por Satanás, Satã. Satã e Satanás está fora do homem, está sempre tentando prejudicar-lhe. Não, não é assim. Satã ou Satanás, ou as forças das sombras, estão dentro da própria consciência humana. Isso. O Satã é interior a nós. É por isso que o autoconhecimento é vencer a si mesmo. É por isso que Jesus diz que, quando o indivíduo conhece a sua própria identidade deífica, ele vence a si mesmo, ele vence a Satanás. Tanto que Jesus passou 40 dias no deserto. A Bíblia, o Evangelho diz que ele lutou contra Satanás. Não, ele venceu a si mesmo. Em 40 dias, ele venceu a sua personalidade e preparou-se devidamente para cumprir a ordem divina, que ele deveria ser veículo da divindade no trabalho maravilhoso que ele fez na sua época, né? Como Jesus o Cristo. Né? Então, aqui é algo muito importante, então, esse conhecimento. A gente vê que esse conhecimento é extremamente importante para o desenvolvimento do nosso autoconhecimento. Então, na religião, eu sempre digo assim, de maneira geral, na religião, tem a polaridade, existe a polaridade. Né? Então, em qualquer religião, não vou citar a religião, qualquer religião no mundo inteiro, o dirigente da religião diz assim, olha, existe algo ruim que quer te prejudicar. E dá o nome genérico de Satã, Satanás. Então ele diz assim, venha para aqui, para a nossa igreja, que Deus vai te salvar. Deus vai te proteger desse Satanás. Então ele diz assim, o diretor da igreja diz assim, aqui é a casa de Deus. Olha só, entendendo agora dentro da polaridade, né? Entendendo a polaridade. Ele diz, vem aqui porque aqui é a casa de Deus. Mas nós podemos entender que pela polaridade existe a casa de Deus. Mas quem sustenta a casa de Deus é Satanás. Em toda a religião, para que um diretor de um condutor de uma religião traga pessoas para a sua casa de Deus, ele precisa fazer com que a pessoa primeiro acredite em Satanás. É isso. Então, Satanás é quem sustenta a casa de Deus, pela polaridade. No momento que ele entende que ele acredita que existe algo exterior a ele que quer lhe prejudicar, Satã, ou Satanás, ou o diabo, ou o demônio, então ele procura a casa de Deus. Então, a polaridade. Na verdade, isso não existe. O Satanás está dentro dele mesmo. E Deus está dentro dele mesmo. Só que esse Satanás que está dentro dele é um processo do desconhecimento do Deus que existe dentro dele mesmo. É a sua personalidade. Então, o caminho da iniciação é esse. Superar a personalidade e entender
Deus que existe dentro de nós. Então, por isso que Jesus nos ensinou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade que existe dentro de vocês, porque vós sois deuses esquecidos, e vencereis a si mesmo, ou seja, vencereis esse Satanás que existe dentro de vocês mesmos, que é a personalidade humana. Então, isso tudo nos indica o que o nosso mestre nos ensinou antes dele partir para novas dimensões. Ele disse assim: eu gostaria que os discípulos entendessem a questão da polaridade, porque quem entende a polaridade entende tudo. Muito bem, eu estou terminando essa parte, a segunda parte, e vou passando a palavra pelo nosso irmão Carlos Nascimento, para que a gente possa prosseguir agora conversando com os nossos irmãos que estão aqui na sala, trocando ideias, e vamos fazer um estudo. A gente sempre faz um estudo em conjunto, né? Isso é importante. Muito bom, professor, tudo que o senhor colocou. E a vida é uma escola, né, professor? E para que a gente vem aqui estudar, aprender, né, professor? É para poder estar agindo, poder, né, experienciar tudo isso que a gente aprende na humanidade. E é muito importante, né, professor, a gente saber que tem pessoas que agem dessa forma, né, professor? E são essas pessoas que alavancam a evolução do planeta, a evolução do sistema. Não é isso? É isso, é. Então, nós vimos a questão do sacrifício, né? O sacrifício, verdadeiramente, não é um ato de passar pela dor ou sofrer, não. A ação do sacrifício tem uma conotação superior, é a doação. Doação das possibilidades para que o sistema evolua. É isso. Então, todo adepto, todo ser iluminado, ele faz um sacrifício. Tanto que o Jesus, isso está no Evangelho. Jesus nos afirmou, né, depois no Evangelho, que ele ressuscitou. Então, tem uma outra história que nós não vamos entrar aqui. Depois de ressuscitado, ele afirmou o seguinte: ficarei convosco até os últimos dias. E o próprio Siddhartha Gautama, ele afirmou que ele ficaria entre nós até ver o último ser humano sair da face da Terra visto pelas costas. Então, esse é o sacrifício. Eles podiam ir para outros lugares. Buda, na sua iluminação, ele podia abandonar a Terra, ele tinha o direito de abandonar a Terra e ir para outros sistemas evolucionários, outras galáxias, sei lá, a gente nem sabe direito o que seriam, outros planos espirituais, né? Mas ele se negou a isso. Ele disse que ficaria, ele também disse que ficaria entre nós para produzir a nossa evolução. Esse é o sacrifício de Buda para trazer para nós todas as possibilidades para o nosso autodesenvolvimento. E isso está de acordo com a lei cósmica justa e perfeita, do amor e do perdão. Muito bom, professor. E a palavra sacrifício vem da junção de duas palavras, né, professor? Sagrado ofício, sacro ofício. Então, eu acho que todo... Exatamente. Bom, o irmão lembrou algo que estava me escapando. Sacro ofício. Sacrifício vem da junção. Sacro ofício. Quer dizer, ação sagrada, né? Isso. Muito bom. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Muito bem, só um recadinho rápido de praxe, pedir para o pessoal que está acompanhando, não esquece de deixar aí o like no nosso vídeo, né? O botãozinho ali do curtir, né? Lembrando que quando você curte o vídeo da transmissão, nos ajuda aí dentro do canal, dentro da plataforma do YouTube, no desempenho, né? do nosso conteúdo. Então, o YouTube, ele aumenta o nosso alcance, mostra esse vídeo para mais pessoas. Isso para você que não é inscrito no canal, se estiver passando aqui pela primeira vez, já se inscreve aqui no botãozinho da inscrição e manda esse conteúdo também. Se tiver algum amigo, alguma pessoa que goste desse tipo de conteúdo, você manda para um colega, envia, né, esse material e nos ajuda aí, e também ajuda, né, às vezes a pessoa
que às vezes a pessoa está procurando um conteúdo, sempre aqui com a apresentação do professor Walter, de forma bastante clara, bastante exclusiva, com temas muito interessantes aí dentro da teosofia. E para aqueles que estão estudando, começando esse caminho agora, né, que ainda pretendem, ou que têm a intenção de começar aí o peregrino na eubiose, como o professor sempre comenta no início, aqui no canal temos aí bastante material, você já pode ir se familiarizando, já pode ir estudando, pode ter bastante informação. Hoje nosso programa é de número 117, ou seja, cada programa, aliás, cada número, né, é uma edição aqui do nosso programa. Então, isso significa que hoje nós estamos completando 117 edições somente aqui do projeto Iniciação. Então, tem muita coisa legal, tem muito material, dá para estudar bastante. Então, fica aí a dica de conhecimento, de material, que você pode pesquisar aqui dentro do canal. Tá certo? É isso, Carlos. Muito bom, professor. Eu acho que são duas junções de pergunta. O Guilherme Guazelli coloca o seguinte: difícil completar os 5 estágios. Aí aqui embaixo ele coloca: em qual escala estamos? Bom, ele fala em 5 estágios, eu entendo que é da primeira à 5ª dimensão, né? Eu entendo isso. Em qual escala nós estamos? Veja, nós podemos, então, pela origem das raças, né? A primeira raça foi a primeira dimensão, a segunda foi a segunda dimensão, depois na Lemuriana começou a terceira dimensão, baixou a tríade superior, na Lemúria, aí os lemurianos de animais passaram a ser seres humanos. Criou-se o ser humano naquela época. Então, da terceira dimensão, deu-se a possibilidade do desenvolvimento da 4ª dimensão. E isso foi desenvolvido na raça Atlante, que é a 4ª raça-mãe. A 4ª dimensão. Justamente aí desenvolveu o metal concreto, né? A raça Atlante desenvolveu não o metal abstrato, o metal concreto. E a 5ª fase é agora. É isso que está no início ainda. Relacionado com a 5ª raça-mãe, ariana. Estamos desenvolvendo a 5ª dimensão. O projeto da lei divina é que a raça ariana desenvolva cada vez mais a 5ª dimensão. Né? É claro que é tudo questão de tempo, questão de trabalho, de aumento da consciência, né? Mas uma coisa é certa, é inevitável que isso ocorra. É inevitável que essa evolução ocorra. A evolução ocorre. Né? Nós estamos agora no 3º milênio, o nosso mestre dá 3005 como uma situação em que a nova civilização vai aparecer realmente na face da Terra, como Jesus Cristo previa no seu tempo. Agora, é claro que a lei prevê, como já falamos, há uma seleção. É isso? Não para julgar ninguém, nem para condenar ninguém, mas para propiciar que todos cheguem lá um dia. Né? Então, agora, a Terra está sendo elevada a uma nova dimensão. E futuramente a Terra não estará mais vivendo no plano físico denso como nós entendemos. A Terra vai passar, todas as consciências que viverem na Terra passarão a viver no mundo vital, hiperfísico. E a Terra vai sofrer outras transformações no mundo físico denso. Isso já é citado, né? A Terra vai passar por grandes transformações. A Terra física vai aumentar de tamanho, né? Inclusive, existem livros da eubiose que dizem que a própria Lua vai ser incorporada pela Terra, Marte vai ser incorporada pela Terra, o planetoide Ceres, que gira ao redor de Júpiter, vai ser incorporado pela Terra. Então, a Terra vai se tornar enorme. Na ciência iniciática não se diz exatamente o porquê dessa coisa. Eu nunca vi uma explicação do porquê. Mas, claro que deve ter uma explicação do porquê, de acordo com a lei cósmica justa e perfeita. Mas tudo isso que vai acontecer na Terra não vai influenciar a vida no mundo vital, na 5ª dimensão, porque a 5ª dimensão é mais sutil, então essas transformações que ocorrem na Terra não vão influenciar em nada
a quinta dimensão. Claro que não é um processo paulatino, sequencial, né? Agora, nós devemos dizer assim, são bilhões e bilhões de anos. Agora, devemos ter sempre em mente o seguinte, que o tempo é zero. Para a divindade, isso ocorre no aqui e agora. É muito difícil a gente ter essa noção, né? Pela nossa mente humana, a gente vê bilhões e bilhões de anos se passando na evolução. Mas para a divindade é o aqui e agora. O tempo é zero. É muito difícil a gente entender isso. Aliás, nós, seres humanos, temos ainda que evoluir muito para entendermos isso. Temos que nos tornar adeptos e depois passarmos para as hierarquias superiores para começarmos a entender esses fatos de maneira bastante precisa. Então, é isso que nós podemos falar. Bom, professor, o Sodier, ele agradece. Riches estão ligados... O Sodier fala, riches estão ligados às cadeias, tá certo? Nitrites a sistemas anteriores. Quer dizer, tudo que nós temos aqui foi produzido pela ação dos pitres. Então, os pitres são os pais. Os riches estão ligados com o nosso sistema evolutivo, a quarta cadeia evolutiva. É o produto evolucional da Terra. Então, evolutivamente, os pitres são anteriores aos riches. Os riches são produtos da evolução na Terra. Exatamente, o Sodier Felipe falou bem. Tá? É isso mesmo. Muito bom. Quero só fazer um comentário rápido sobre o tema que o senhor encerrou, professora. Isso, pode falar. Sobre Satanás, né, e outras denominações de representação do mal. O senhor falou a respeito da polaridade. Lembrando que também essa representação nós temos ali a gente pode ver na carta do tarô, no arcano 16, que tem ali dois seres, né? Um caindo de ponta cabeça e um caindo em pé, que representa justamente essa polaridade. Esse arcano que é conhecido como torre, mas em muitos ele é conhecido como também a casa de Deus. Então, quem conhece, não vou entrar em detalhes aqui do arcano, né? Não é o tema do nosso... Mas no próprio tarô tem essa carta que representa, ele tem o nome, né, da casa de Deus, e tem ali os dois seres, eles caindo em direções opostas, representando justamente essa polaridade que o senhor citou aí no finalzinho da sua explicação anterior. É isso. Eu estou procurando aqui uma consideração do Guazelli, que ele fala dos judeus. Dos judeus. Agora eu estou procurando aqui, não estou encontrando aqui. Será que é essa, professor? É que Jesus falar aos judeus, não sabe o que fazem? Não, Jesus falou com toda a humanidade. Isso ele falou para toda a humanidade, né? Para toda a humanidade, né? Então, mas eu queria deixar bem claro o seguinte: eu tenho alguma observação aqui, ou de um programa anterior ou agora, que dizem o seguinte, que os judeus crucificaram Jesus. Não é bem assim, não é bem assim. Os judeus não crucificaram Jesus. Não vamos jogar em cima dos judeus essa responsabilidade, não é verdade. Foi um grupo que estava ali interessado ligado com seus interesses, né? E que Jesus estava comprometendo aqueles interesses por dar uma nova visão, né? Uma nova visão iniciática, e esse grupo, então, resolveu optar pelo sacrifício de Jesus. Aliás, pela ciência iniciada das idades. Esse grupo que estava lá naquela época, eles eram resquícios da Atlântida, eram seres que vieram reencarnados de Atlântida, né? Então, foi um grupo. Agora, é verdade que nós não podemos, de maneira justa, dizer que os judeus crucificaram Jesus. Jesus é crucificado por todos. O próprio cristianismo crucifica Jesus. Eu vou afirmar, o próprio cristianismo, que nós chamamos, crucifica Jesus. Por quê? Um cristianismo que mata pessoas através do século. Quantas pessoas o cristianismo, o dito cristianismo, entre aspas, que não é cristianismo, né? A igreja, né? Que não é a igreja em si, mas é grupos dentro da igreja,
Veja, eu não estou falando que a igreja católica é santa, tem a sua santidade. Mas existem grupos dentro da igreja, como os papas e outros tantos, que perpetraram, fizeram malefícios enormes através da época. Né? A Inquisição, mataram milhares de pessoas, perseguiram pessoas, etc. Quer dizer, isso aí é sacrificar Jesus também. Né? O próprio dito cristianismo sacrificou Jesus, não seguiu a palavra dele. Não seguiu a palavra dele. Esse cristianismo seguiu a palavra dele? Não seguiu. É a instituição. Então, existe a instituição, existe a lei universal. A instituição sempre falha. Todas as instituições têm falhas. Todas as instituições têm falhas. Então, mas eu queria dizer o seguinte, nós não podemos ligar a esse... às vezes, muita gente diz, os judeus crucificaram Jesus. Não é verdade. Jesus é crucificado até hoje por muita gente. E eu vou dizer mais. Vamos raciocinar? Se Jesus... Vamos imaginar Jesus renascendo hoje? Vamos imaginar? Ele aparece, Jesus. O que vai acontecer? Ele vai ser perseguido, vai ser difamado, vai ser injuriado da mesma forma. Vai ser preso, vai ser injuriado, vai ser torturado. E Jesus ele sofrer. Não é o momento disso acontecer. Esse momento não vai acontecer mais. O nosso mestre nos afirma, através das suas revelações, que os mestres não serão mais sacrificados no terceiro milênio, como se fazia anteriormente. Isso foi uma afirmação através de carta de revelação, que os mestres não serão mais sacrificados como foram sacrificados nos tempos anteriores, como Jesus foi sacrificado e outros tantos. Né? Então, agora, quem sacrifica é a humanidade, é a parte obscura da humanidade. Não é um país, um grupo, ou seja, isso não, é a própria humanidade, né? A humanidade. Porque, na verdade, o que nós vemos de grupos raciais, grupos humanísticos, é pura formalidade, é ilusão. Não existe, não existe. Não existe essa coisa assim, eu sou brasileiro. Né? Eu posso dizer, eu sou brasileiro, ou eu sou alemão, eu sou francês, eu sou russo. Não, nós somos filhos da divindade, nação da divindade. Nós não temos pátria, não é verdade? Nós não temos ligação com a pátria. O importante é a consciência do indivíduo. E nós reencarnamos. Nós reencarnamos através dos tempos em diversos países, em diversas condições. Então não tem nada a ver. Tanto que o nosso mestre diz que raça é estado de consciência. Raça não tem nada a ver, segundo o ensinamento do professor Henrique de Souza, através das suas cartas de revelações. Raça não tem nada a ver com a pele, a cor da pele, a situação orgânica que define a raça, não. Raça é estado de consciência, independentemente de quem seja. Tanto que um negro ele reencarna como um branco. Depois de branco, ele pode reencarnar como amarelo. O amarelo reencarna com pele vermelha. Não, a pessoa vai reencarnar no corpo que a lei do karma vai determinar, que ele seja propício ao seu desenvolvimento. Né? Então, na verdade, nós não temos raça alguma. O que caracteriza a nossa raça é o nosso estado de consciência. Raça é estado de consciência. Então, essa história, dentro do panorama histórico da ciência iniciática, não se deve dizer assim, os judeus crucificaram Jesus. Não, Jesus foi crucificado por muitos povos e continua sendo crucificado. Continua sendo crucificado. Aliás, agora, na abertura dos Jogos Olímpicos, fizeram aí uma apresentação totalmente absurda a respeito da Santa Ceia. Né? Ele foi crucificado. Jesus foi crucificado novamente aqui na abertura dos Jogos Olímpicos. Jesus foi crucificado na abertura dos Jogos Olímpicos através de uma alusão à Santa Ceia. É um absurdo isso. Mas é o que acontece. Se Jesus volta, se Jesus voltasse, ele se encarnasse, ele seria perseguido, caluniado, preso e assim por diante. Então, nós devemos entender isso. É isso que, através do nosso estado de consciência, do desenvolvimento do autoconhecimento, entender a questão da polaridade. Isso é muito importante para o nosso processo evolutivo rumo à quinta dimensão.
Muito bom, professor. Eu vou passar uns recados. Tem umas perguntas aí do Gazelli. O senhor dá uma olhada, depois a gente coloca aqui para responder, professor. Eu queria falar sobre a nossa próxima roda de conversa. Toda terça-feira aqui no canal Conexão 3005, nós temos a nossa roda de conversa. E agora, dia 6 de agosto de 2024, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40, teremos como tema homenagem ao centenário da Fundação Material da Obra, Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, em 10 de agosto, a Eubiose faz 10 anos, né, completa 100 anos da sua fundação, centenário. E essa retrospectiva e perspectiva da entidade fundada em Niterói, Rio de Janeiro, por Henrique José de Souza e Helena Jefferson de Souza, será tema, né? Dia 10 de agosto de 1924 a 10 de agosto de 2024. Os convidados para falar sobre o assunto Márcio Antônio Cambaúba, Fernando Campuzana, Edna Mafalda e Elcio de Souza Lopes. A abertura será feita pela dona Selene Jefferson de Souza e pelo Leonardo Faria Jefferson de Souza. A realização será de Dani Trancoso e Eduardo Nunes. Aí é só entrar no canal do youtube.com, Conexão 3005. Então, lembrando, nossa roda de conversa agora na terça-feira, dia 6 de agosto, mesmo horário, às 20h40. Eu queria também falar sobre o Espaço Shakti Nova Era. O Espaço Shakti Nova Era é um centro de terapias holísticas, né? E quem estiver passando por São Lourenço, a sua matriz fica em São Lourenço, na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, cidade de São Lourenço, Minas Gerais, sul de Minas Gerais. Para mais informações, tem o telefone WhatsApp, prefixo de São Lourenço é 35, o telefone é 997566874, o endereço no Instagram está aí, @Shakti-Nova-Era. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília e 2 endereços aqui em São Paulo, Departamento de Santana e Departamento da Eubiose do Sumaré. Bom, eu queria falar sobre isso, né? E tem a campanha também, mas já foi fechada as inscrições, né? Para a campanha da literatura sobre o professor, né, Henrique José de Souza. Bom, enfim, os recados que eu queria passar eram esses. Havia alguma pergunta, professor? Eu dei uma olhada aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se você vir também o Azelli, né? Aqui eu acho que os 5 estágios já foi do aqui, né? Ele coloca o seguinte, professor. Então, por que Israel é perseguido desde 3000 a.C.? Olha, isso está na Bíblia, né? Tá. O porquê está na Bíblia. Se a gente estudar a Bíblia, a gente vê todas as fases que Israel passaria através do seu desenvolvimento. Não sou eu que vou explicar isso. Está na Bíblia. A pessoa vai ler na Bíblia e vai entender por quê. Agora, a Bíblia, o que é a Bíblia? É a voz de Deus, né? Segundo nos dizem, né? Mas a própria Bíblia israelita fala das dificuldades que Israel teria no seu desenvolvimento, né? Agora, é claro que isso faz parte do desenvolvimento humano. Nós não podemos entender Israel como se fosse algo estanque, separado do... Não. Existe um intercâmbio entre as raças, né? Pessoas que nascem num país, depois renascem no outro, são coisas kármicas. Pela lei da polaridade, a gente precisa entender isso. Quer dizer, esses desafios de perseguições que um grupo sofre não é especificamente a respeito de um grupo que é perseguido, faz parte do processo de desenvolvimento da humanidade. Na verdade, faz parte do
Olha, o nosso mestre diz, ensinamento do professor Henrique José de Souza, cada um nasce na cidade certa, no país certo, na família certa e assim por diante, de acordo com a lei justa e perfeita. Ora, veja bem, se um indivíduo persegue um determinado grupo ferozmente, vamos citar um exemplo, se um indivíduo ou um grupo de indivíduos persegue um outro grupo ferozmente, ele vai reencarnar um dia nesse grupo e vai sofrer as mesmas agressões. Não é verdade? Nada acontece por acaso. Tudo aquilo que um grupo faz para um outro grupo, esse grupo que gera esse sofrimento, no futuro vai reencarnar naquele grupo que ele agrediu e vai sofrer a mesma agressão, para ver o que é bom. Aí ele vai ver o que é bom, na verdade? Vai passar por esse sofrimento. Então a gente precisa entender essa questão da humanidade, não no sentido sectário, né? Uma nação aqui, uma nação ali, um país aqui, não. Tudo faz parte do mesmo contexto. E o karma vai jogando essas consciências para lá, para cá, para lá, para cá, a fim de produzir a evolução da humanidade. A fim de produzir a evolução da humanidade. É claro que Israel tem uma importância enorme, enorme. É isso? Veja bem, Moisés trouxe o conhecimento do Antigo Egito, do politeísmo, né? E Israel teve uma série de encontros, de conhecimento com vários conhecimento de vários lugares, né? Mas Israel teve um processo de... O seu templo foi derrubado 2 vezes, né? O templo de Salomão foi derrubado, destruído, né? E depois, no ano 70 depois de Cristo, o segundo templo foi destruído plenamente, totalmente pelo Império Romano, né? Tanto que provocou a diáspora, né? Os judeus se espalharam pelo mundo inteiro, né? Então, isso aí é uma história. Mas isso faz parte da própria história da humanidade. A própria história da humanidade, né? Quando um ser humano impõe sofrimento a um outro ser humano, ele vai passar por esse sofrimento em termos kármicos, inevitavelmente. Ele vai se jogar na mesma situação. É a lei do karma. A lei do karma é essa. Nada acontece de forma aleatória. Tudo acontece de forma justa e perfeita. É muito difícil a gente entender isso, porque nós nos fixamos na polaridade, né? Então, a gente fala assim, para lá, para cá, isso aqui lá, o país tal, país não sei o que lá, e a gente coloca barreiras, mas não existe barreira, nós somos um só. Né? Agora, a lei karma vai jogando as consciências para lá e para cá, para elas passarem pelos seus processos de transformação. Não é julgamento. A lei não é punição, é um processo de oportunidade para que a pessoa entenda, a consciência entenda que aquilo que ela fez não é correto. Então, ela vai passar pela mesma situação. O assunto é muito difícil de ser entendido. É muito difícil de ser entendido, porque, infelizmente, ou infelizmente não, naturalmente, nós estamos ainda envoltos pela polaridade. Mas nós temos que superar esse estágio de evolução e caminharmos para o entendimento da polaridade na sua unidade. Muito bom, professor. Ele coloca o seguinte: saindo da polaridade, vamos para onde? Veja bem, nós não vamos sair da polaridade. Veja bem, nós não vamos sair da polaridade. A polaridade existe no cosmos como um conceito, uma possibilidade. Só que, num plano superior, a polaridade está em equilíbrio. Por exemplo, aqui nós somos homem e mulher, não é isso? Cada um pode ser homem ou mulher. No plano superior, não existe homem e mulher, existe o androgenismo. Porque não existe, é andrógeno. Então, tudo aquilo que é homem e mulher está reunido num estágio só, há um equilíbrio. É claro que quando o processo desce para a fase da Terra, aí surge a questão de sexualidade, surge a questão da polaridade, mas isso é efêmero, é um processo de transição. Então, nós não vamos sair da polaridade, nós vamos fazer na nossa mente, fazer a integração da unidade.
O nosso processo todo é fazer a integração da unidade no seu estágio superior. É entender as coisas na unidade. Por exemplo, Jesus fala do semelhante, né? Nós devemos amar o semelhante. Mas veja bem, vamos dar um exemplo. Quando eu olho para um semelhante, eu estou vendo o quê no semelhante? Eu posso chamar de semelhante, mas é eu mesmo. Quando eu olho para um semelhante meu, eu estou vendo para mim mesmo, porque somos um só. Somos um só. Nós, pela nossa entendimento da polaridade, da diversidade, nós entendemos que cada um é uma coisa. Não, somos um só, é uma unidade. Então, toda vez que eu agrido um semelhante meu, eu estou agredindo a mim mesmo. Olha só que importante. Se eu faço mal a um semelhante meu, eu estou fazendo mal a mim mesmo. Aquele ódio aquele ódio que eu emiti para um irmão meu, eu estou derramando sobre mim mesmo. O ódio faz mais, o primeiro mal que o ódio faz é aquele que odeia. Assim também, aquele que ama, ele recebe o benefício do amor que lhe dá, ele recebe para ele mesmo aquele amor. Então, por isso que Jesus falou, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu amo o próximo, eu estou amando a mim mesmo. E quando eu odeio o próximo, eu estou odiando a mim mesmo. Vamos repetir? Vamos repetir para ficar bem claro? Quando eu amo o próximo, eu estou amando a mim mesmo, Jesus falou. Agora, quando eu odeio o próximo, eu estou odiando a mim mesmo. Olha só, é muito simples de entender, mas difícil de entender no conjunto da universalidade. Então, aí está uma explicação. Isso aí, poderíamos ficar falando aqui 2, 3 horas a esse respeito, porque é um assunto muito extenso. Muito bom, professor. A gente bateu o horário. Eu queria agradecer a participação de todos, agradecer o professor pelo conhecimento que trouxe aqui hoje e mais uma vez agradecer a participação de todos e um bom final de sábado, um bom domingo e até terça-feira na nossa roda de conversa e até o nosso próximo encontro, no próximo sábado. Boa noite a todos e até. É com você, Gilberto. Isso aí, pessoal. Um bom final de sábado para todo mundo, um bom domingo e um final de semana ótimo a todos. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento, muito obrigado. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes no nosso encontro hoje, projeto de iniciação, e estaremos aqui novamente sábado que vem, é isso aí. Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.